todo mundo gosta aqui de fazer exercício físico? Quem não gosta de fazer exercício físico? E as pessoas que não gostam de fazer exercício, fazem exercício? Ela não faz. Faz? Obrigada? Quem falou obrigada? Faz obrigada? Bom, então eu espero que daqui a 45 minutos essas muitas razões façam, né, vocês que não gostam de fazer exercício físico, começam a se movimentar. Bom, infelizmente a gente teve que fazer essa troca dos horários da palestra, né? Mas o bom dessa palestra ter caído hoje, na quinta-feira, foi porque durante toda a semana a gente falou sobre, inclusive hoje de manhã foi falado sobre o sono, teve parte das palestras sobre alimentação, sobre intestino, cérebro, foi muito falado sobre o BDNF, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, sobre neuroplasticidade, sobre ansiedade, depressão, e após a minha palestra, né, a nossa colega aqui vai falar também sobre as doenças neurodegenerativas. E, para combinar com tudo isso, então, faltou o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele é uma maneira não farmacológica de tratar diversos tipos de doenças. Por exemplo, quando a gente vai tratar uma hipertensão, uma diabetes e uma ansiedade, quando a gente utiliza um fármaco, a gente utiliza um medicamento para cada tipo. Por exemplo, um antihipertensivo, um antidiabético e um ansiolítico. Porém, o exercício físico, ele consegue tratar essas três doenças ao mesmo tempo, como sendo um agente não farmacológico. Então, ele integra diversos sistemas que nós vamos estar falando aqui hoje. Por exemplo, quando a gente faz exercício físico, a gente faz uma contração muscular. Só que o que acontece no músculo não fica só no músculo, ele integra diversos tecidos e sistemas, como, por exemplo, o nosso sistema cardiovascular, o nosso tecido adiposo, o nosso intestino e o nosso fígado. Bom, ele é muito conhecido, se a gente for ver, por melhorar a sensibilidade à insulina, controlar a glicose, melhorar o nosso consumo máximo de oxigênio, diminuir as doenças cardiovasculares, a obesidade e diabetes tipo 2. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui rapidamente na prática. Como que o exercício físico, por exemplo, melhoraria a diabetes tipo 2? Bom, a gente acabaram de almoçar, a gente comeu carboidrato, proteína e gordura. E aí está acontecendo a digestão. E a glicose tem que ir para o sangue. Só que quando a gente faz exercício físico, o nosso músculo é um consumidor de glicose. Então, eu sempre gosto muito de falar, e que eu falo também para os meus alunos na prática, que ele economiza um pouco do nosso pâncreas, né? Fazendo com que essa secreção de insulina tenha menos essa secreção de insulina. Para quê? Para que a nossa glicose não fique no sangue e seja consumido, por exemplo, pelo nosso músculo e pelo nosso tecido adiposo. Então, ele melhora a sensibilidade à insulina e controla a glicose. Só que, mais do que isso, nós sabemos, e que já foi falado nos dias anteriores, o impacto positivo que o exercício físico tem no nosso cérebro, né? Então, às vezes, quando a gente está triste, ansioso ou depressivo, né, angustiado, muitas vezes a gente vai e faz uma atividade na rua e a gente sente uma melhora no humor. Então, o exercício físico, ele melhora o nosso humor, diminui a depressão. Na nossa saúde aqui, na saúde cerebral, né? Ele melhora os sintomas da doença de Alzheimer, da doença de Parkinson, da esclerose múltipla e de sintomas de lesões cerebrais, como, por exemplo, o AVC, que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho mais. Bom, alguém aqui, né, ou vocês que fazem exercício físico, né, geralmente a gente começa por estética. Eu mesmo fazia exercício físico por estética, só que quando a gente está na prática e, de acordo com os nossos alunos, a gente começa a ver muitas fisiopatologias, né? E a gente vê, nossa, estética é o presente que eu vou receber do exercício físico. Então, eu quero o exercício físico pelo quê? Pela longevidade. Antes, eu, Jennifer, não entendia isso, hoje eu entendo. Então, o exercício físico é para melhorar a expectativa de vida, melhorar a nossa função física e a nossa função cerebral. Quem não quer brincar com os filhos, carregar os netos no colo, fazer uma trilha com a família quando vai viajar, né? Porque tem lugares excelentes na natureza que a gente só consegue alcançar por trilhas. E trilhas a gente precisa de um preparo físico para conhecer esse lado da natureza e que nos proporciona aqui no universo, né? Então, eu digo de passagem, que isso vale salientar, que em 2010, 35,6 milhões de pessoas foram diagnosticadas com demência em todo o mundo. E espera-se que esse número dobre a cada 20 anos.
chegando em 65,7 milhões em 2030 e 150 milhões em 2050. Então, se em 2050 está previsto, né, que vai ter 150 milhões de pessoas com demência, então, né, o exercício físico entra aí como um meio da gente conseguir remediar e tentar fazer esse tratamento não farmacológico dessas doenças. Bom, sabendo então que o exercício físico mexe, né, digamos assim, no nosso cérebro, os efeitos do exercício físico, então, ele tem efeito no comportamento cognitivo e na fisiologia cerebral. Só que, então, a gente precisa entender os mecanismos moleculares que o exercício físico vai promover isso, já que nós temos distúrbios que são caracterizados por perda neuronal, progressiva e declínio funcional, e que a terapia, né, disponível atualmente ainda é limitado para muitas doenças neurodegenerativas, que provavelmente eu acho que ela vai falar um pouquinho mais depois. Bom, então a gente precisa, como eu falei, entender o exercício físico a nível molecular e como que ele vai modular, por exemplo, essa plasticidade cerebral, que já foi falado, a cognição, a memória, a neurogênese, né, que é a formação de novos neurônios, e a angiogênese, que é a formação de novos vasos capilares. Só que, mais do que isso ainda, nós que estamos na prática, profissionais do movimento, precisamos entender, e isso é de extrema importância, que não só a nível molecular, mas que, por exemplo, a intensidade, o tipo, a frequência e a duração do exercício muda em relação ao nível molecular, o que nós estaremos fazendo a nível molecular e as adaptações fisiológicas que nós vamos ter ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer exercício 2 vezes na semana, vou fazer 3 vezes na semana, vou fazer 7 vezes, a intensidade, vou fazer intenso, vou fazer moderado, vou fazer baixa intensidade, então tudo isso a gente faz externamente, mas isso aqui influencia a nível molecular nas adaptações que nós queremos a médio e a longo prazo. Então, eu trago aqui alguns artigos que utilizaram o exercício físico como uma intervenção terapêutica para a depressão, e eles concluíram que o grupo que praticava exercício físico apresentou maior recuperação e menor recaída do que os outros, e que quanto maior for o tempo gasto com exercícios, e não esse tempo aqui não seria tipo ficar 2 horas numa academia, por exemplo, mas sim ao longo da semana, menores serão os níveis de depressão. Esse outro artigo aqui de 2023 nos mostrou que o exercício físico aeróbio tem uma função neurocognitiva, né? Ele melhora a função neurocognitiva ao longo da vida. E como que isso acontece, né? Como já foi falado anteriormente, nas palestras anteriores, nós temos o eixo HPA, né? Que é ou HHA, né? A hipotálamo, hipófise, adrenal. E o exercício físico mexe nesse eixo da adrenal, fazendo com que ocorra, então, o quê? A liberação aguda de cortisol. E nós sabemos que muitas doenças neurodegenerativas estão implicadas devido a esse estresse crônico do cortisol, né? E esse eixo HHA desregulado. Então, o que o exercício físico faz? Ele ativa o cortisol de uma maneira benéfica, agudamente, que a médio e a longo prazo a gente acaba ficando resiliente a esse estresse. Então, a adaptação crônica desejável é a atenuação da resposta ao mesmo estressor. Então, por exemplo, a gente faz o exercício, tem o pico de cortisol, aí o cortisol desce. A gente faz o exercício, tem o pico novamente. E esse pico, ao longo do tempo, ele acaba ficando menor, porque ao mesmo tipo de estresse, a gente fica mais adaptado. Esse outro estudo aqui, de 2024, nos mostra que o exercício tem benefício na função cognitiva de diferentes formas. Então, se a gente for fazer um exercício aeróbico, por exemplo, o exercício aeróbico, ele melhora a nossa memória espacial, promovendo, então, a neurogênese hipocampal, né, que é a formação de novos neurônios, através de um nível molecular, que é o BDNF, né, fator neurotrófico derivado do cérebro. Já o exercício de resistência, vamos botar aqui uma musculação, melhora a função executiva através do aumento e o volume da espessura do córtex pré-frontal. Vale salientar aqui que esses estudos eles acharam que o exercício de intensidade oferece maiores vantagens em relação aos exercícios de baixa intensidade. Aí eu trouxe aqui
mais 2 artigos, né, referentes ao exercício aeróbico e ao exercício de força. E esse artigo aqui nos mostra que o exercício aeróbico pode aumentar o volume do hipocampo. O que eles fizeram, né? Eles utilizaram, os pacientes foram pacientes com Parkinson, então foram 17 pacientes com Parkinson e 18 pessoas saudáveis. Eles submeteram essas pessoas a um exercício de exergames, né, que é jogos eletrônicos com movimento corporal, e esse movimento corporal era um treinamento aeróbico de intensidade moderada com elementos de coordenação e velocidade. E o que eles observaram? O aumento do volume do hipocampo, né? E isso se torna essencial porque o que eles observaram? Que o aumento do volume do hipocampo, principalmente na sub-região do giro denteado, isso promove a neurogênese adulta. Bom, aí eles colocaram então as pessoas para fazerem o quê? Exercício de resistência. Um exemplo aqui da musculação. Colocaram mulheres idosas de 50 a 80 minutos por sessão, 3 vezes na semana, por 24 semanas. E o que eles observaram? A mesma coisa, aumento do volume do hipocampo. Então, o que a gente pode concluir em relação a isso, né? Que tanto o exercício aeróbico quanto o exercício de força, os dois tiveram benefícios no volume do hipocampo, principalmente aqui no giro denteado, que é parte central para a memória e para a neurogênese. Tá todo mundo comigo? Sim? Bom, no final vai ter uma surpresinha. Aqui fizeram outro estudo em modelos animais, onde submeteram esses modelos animais com isquemia cerebral, e eles observaram que depois do AVC, né, essa isquemia cerebral, os animais obtiveram melhora da recuperação funcional e menor tamanho da lesão cerebral. Mas será que isso somente acontece em animais? Não. O que fizeram? Um estudo, aqui saiu um pouquinho, tá? Um indivíduo com AVC, com lesão cerebral, e colocaram esses indivíduos num treinamento combinado, que a gente fala, treinamento aeróbico, de esteira ou bicicleta, num treinamento de força. E esses indivíduos, após essa lesão cerebral, tiveram uma aceleração na reabilitação funcional. Além disso, temos alguns estudos retrospectivos e transversais que sugerem que a participação de indivíduos, né, na atividade física retarda o início e reduz a doença de Alzheimer, doença de Hudson e doença de Parkinson, podendo até mesmo retardar o declínio funcional após o início da neurodegeneração. Então, mesmo com as pessoas que já tinham essa neurodegeneração, o exercício físico conseguiu retardar esse declínio funcional. Bom, agora a gente já trouxe aqui para vocês que a gente precisa fazer exercício físico, né? Mas nós, profissionais, a gente precisa entender, ou para passar para o nosso aluno, mas na prática também, inclusive as minhas alunas me perguntam muito: Jennifer, por que eu tenho que fazer 3 de 12? Por que eu tenho que fazer 3 de 20? Qual que é a diferença? E a diferença é a nível molecular, as bases energéticas que nós vamos utilizar pelo exercício físico e o que ele vai promover de forma sistêmica. Então, a gente precisa entender esses mecanismos moleculares, e é o que nós vamos estar falando um pouquinho aqui na frente agora, que é o BDNF, que participa aí da sobrevivência neuronal e da plasticidade sináptica, parte neuroendócrina, né? A gente já falou do eixo HPA, mas a gente vai falar da irisina. A parte de epigenética eu não trouxe porque não é a minha área, mas também a parte metabólica, né, falando aqui da PGS1-alfa, que é uma molécula reguladora da regulação energética. E através desses mecanismos moleculares, então, nós vamos ter modificação dessas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a diminuição dessa aglomeração de proteínas, que acontece, por exemplo, na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer, na excitoxicidade, então na regulação do nosso glutamato, né, do sistema glutamatérgico, diminuindo o estresse oxidativo, e na parte bioenergética, na regulação da função mitocondrial, e que eu gosto bastante aqui, né, também de falar da parte das mitocôndrias. Bom, quando a gente faz exercício físico, então, nós, como vocês podem ver aqui, nós temos vários fatores aqui. O que eu preciso que vocês entendam, tá? Porque isso aqui é muita coisa, gente, né? Pra gente não se apavorar. Mas, por exemplo, quando o BDNF se liga no seu receptor, vai desencadear a nível
celular e molecular, diversas reações bioquímicas que vai nos levar, por exemplo, que é o assunto de hoje, a neurogênese e a angiogênese. Vale salientar aqui que o BDNF ele não é produzido só no nosso cérebro, mas também nos nossos músculos. Bom, quando o BDNF ele se liga no seu receptor, nós temos 3 vias bioquímicas aqui responsáveis, mas cada via vai fazer uma coisa diferente. Né? Então, por exemplo, quando ele ativa aqui a via 1, que é essa via bioquímica aqui, ele faz o quê? Ele regula a sobrevivência dos nossos neurônios. Pela via 2, pela rota bioquímica 2, ele promove aqui, regula a plasticidade sináptica. E pela via 3, que é essa daqui, pela via 2, ele promove a diferenciação neuronal. Pela via 3, ele regula a plasticidade sináptica. Então, o mesmo fator neurotrófico faz várias coisas no nosso corpo, no nosso metabolismo, por rotas bioquímicas diferentes. Bom, mas como que isso funciona na prática, né? Trazendo para o exercício de resistência e para o treinamento aeróbico. No exercício de resistência, nós temos 2 rotas aqui, a rota 1 e a rota 2. O exercício físico, como eu falei, ele libera BDNF. Então, o nosso músculo, ele libera BDNF. Esse BDNF, ao chegar no encéfalo, ele vai se ligar no seu receptor e ele mesmo é promotor do seu próprio gene. Então, ele vai aumentar aqui a expressão dos genes do BDNF. Ele mesmo pode fazer isso. Mas nós temos uma segunda rota, que são a rota das sirtuínas, que também vai levar à expressão do BDNF, né? Acho que todo mundo falou de BDNF essa semana, né? Do fator neurotrófico derivado do cérebro. Bom, e o exercício aeróbico? Temos 2 vias aqui também, só que são vias diferentes. Um pouco diferentes, mas que levam para o mesmo caminho. Então, a via 1 vai, através da PI3K aqui, vai ativar também o aumento da expressão do BDNF. E a via 2, a partir da PGC1-alfa, que é um regulador metabólico de energia celular, vai aumentar a atividade de enzimas antioxidantes. Então, essas 2 vias aqui promovem a sobrevivência neuronal e a plasticidade sináptica e ajuda a combater o estresse oxidativo, que é pela via aqui dos nossos antioxidantes. Bom, só que o exercício de força, ele também promove a expressão de moléculas antioxidantes. E como que o exercício de força faz isso? Como eu falei, né, na imagem anterior, o nosso músculo esquelético, ele libera o BDNF, que vai pela corrente sanguínea, se liga no seu receptor lá no nosso encéfalo. E aí, através dessas cascatas de reações bioquímicas, o BDNF, ele vai ativar uma molécula chamada de NRF2, tá? Ativação dessa molécula química, que ela vai lá no nosso núcleo e também vai fazer o quê? Aumentar a expressão e regular as moléculas antioxidantes e essas enzimas antioxidantes. Então, no nosso envelhecimento, nós sabemos que a respiração celular e as nossas mitocôndrias vai tendo apoptose, vai tendo morte celular. E aí, nós precisamos que o nosso sistema antioxidante combata esse estresse oxidativo normal, por exemplo, do envelhecimento. Então, é isso que o exercício físico está aqui nos promovendo. Bom, e o exercício físico, ele melhora a nossa saúde mitocondrial. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? E estou gastando muita energia para conseguir tentar passar o conhecimento para vocês, assim como vocês estão tendo muito gasto de energia. E por que a saúde mitocondrial é importante? Porque os nossos neurônios precisam dessa energia. Então, os nossos neurônios, eles precisam de grande demanda energética e são altamente dependentes da função mitocondrial. E a gente sabe que se a gente tiver uma mitocôndria danificada, nós vamos ter menor geração de energia, vai aumentar o estresse oxidativo e a apoptose, que é o que acontece nas doenças neurodegenerativas. Bom, mas como que o exercício físico ele pode fazer e melhorar essas mitocôndrias, né? Através de um processo chamado de biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? É a formação de novas mitocôndrias. Então, a gente vai fazer a multiplicação das mitocôndrias. E ele faz através do quê? Daquela molécula importantíssima que eu falei antes, que é a PGC1-alfa, que vai ativar o fator NRF2 e vai fazer, então, essa biogênese mitocondrial.
E o que a biogênese mitocondrial faz, o que melhora, né, com essa biogênese mitocondrial? Bom, além da gente ter menos fadiga mental e fadiga física, por causa da geração de ATP, então mais mitocôndrias, a gente vai conseguir gerar mais energia, né? ATP, nossa moeda energética aqui. Vai melhorar o desempenho físico e mental, mais energia disponível, menos fadiga. Além disso, vai ter menos radicais livres, melhorando então o nosso sistema antioxidantes, então se essa mitocôndria ela trabalha de forma eficiente, e vai fazer o que então? Melhorar a nossa proteção neuronal, e a gente vai ter então um envelhecimento mais lento. Bom, até agora a gente falou então dessa parte da capacidade cognitiva e neuroproteção, angiogênese, neurogênese, e através do fator aqui do BDNF. Mas a gente não pode esquecer, e que já foi falado anteriormente aqui, de duas moléculas muito importantes que falaram nas palestras anteriores. As gurias falaram até ontem no cérebro na menopausa, sobre a irisina. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da irisina e do lactato, que também já falaram em algumas palestras anteriores. Bom, essas duas moléculas são liberadas pelo nosso músculo esquelético, e a irisina, ela é liberada como, né? Quando a gente faz a contração muscular e nós temos essa queda de energia, e eu falei que a PGC1-alfa, ela é um fator regulador de sensor energético, ela faz com que uma outra proteína aqui, que se chama FNDC5, ela seja clivada. Então, a gente pega a tesourinha, corta a proteína e libera a irisina. E a irisina, ela atravessa a nossa barreira hematoencefálica, promovendo o que, então? O nosso encéfalo, né? Diminuição da neuroinflamação, diminuição da neurodegeneração, diminui o estresse oxidativo, diminui a disfunção mitocondrial, melhora a nossa neurogênese, aumenta a neurogênese, a sinaptogênese, né, que é o fortalecimento das sinapses também, melhora a nossa memória, aprendizado e a função motora. Aí eu trago aqui um artigo mostrando como que a irisina influencia nisso também, né? Eles fizeram um estudo com animais em modelos de Alzheimer, e eles viram que a irisina associada ao exercício resgata a plasticidade sináptica desses animais que possuem, no caso, Alzheimer. Então, a irisina também estimula a expressão do fator neurotrófico do cérebro no hipocampo, promovendo, então, melhor aprendizagem e memória. Além disso, a irisina, então, ela desempenha um papel neuroprotetor em distúrbios cerebrais, nesse caso, no modelo de Alzheimer. Só para mostrar aqui mais a fim, né, a parte bioquímica, a irisina, ela quando se liga aqui e passa, né, pela barreira hematoencefálica, ela ativa também diversos fatores que vão fazer o quê? O aumento e expressão desse BDNF. Isso aqui nós vamos falar mais para o final da palestra em relação ao fígado aqui, tá? Então eu vou voltar nessa imagem depois. Bom, a gente viu então que o exercício físico ele melhora essa função cognitiva, mas também ele otimiza esse metabolismo cerebral, né? E a gente pode muito acontece, né, nessas doenças neurodegenerativas, a disfunção do metabolismo da glicose nesses pacientes. E principalmente aqui na área do hipocampo, hipotálamo, estriado, né? Então, a gente precisa entender esse metabolismo cerebral e o que o exercício físico faz. Ele melhora o metabolismo cerebral. Você lembra quando eu falei antes lá no início que a gente almoçou e a gente faz uma contração e o nosso músculo e tecido adiposo utiliza a glicose de forma mais eficiente? A mesma coisa, ou parecido, acontece no sistema cerebral, né? Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente, nas doenças neurodegenerativas, né, a gente tem aqui o neurônio, pode acontecer o quê? A resistência à insulina e o bloqueio aqui e a diminuição dessa energia, dessa geração de ATP, provindo aqui do nosso ciclo de Krebs. Acho que todo mundo já ouviu aqui falar do ciclo de Krebs, né? Quem gosta do ciclo de Krebs? Né? O terror. Então, mas aí essa resistência à insulina faz o quê? Bloqueia aqui a utilização dessa glicose para entrar no ciclo de Krebs e nos gerar energia. E o que o exercício físico faz? Melhora essa resistência à insulina que eu falei lá no início, falando em relação ao músculo e até mesmo ao tecido adiposo, mas em questão aqui neuronal. Então, diminuindo essa resistência à insulina, nós vamos ter melhor utilização dessa via aqui para nos gerar energia. Mas, mais do que isso, a gente
tem uma molécula importantíssima liberada pelo exercício físico, que é o lactato. E o lactato ele pode servir como fonte de energia também. Então, por exemplo, quando nós estamos em exercício físico, a gente libera lactato, o lactato pode ser utilizado como fonte de energia no nosso fígado, né, sendo convertido em glicose, para a glicose ir para o sangue novamente e nós não termos uma hipoglicemia durante o exercício. Então, quando a gente está fazendo exercício físico, acontece esse famoso ciclo de Cori que se fala, né, uma cooperação metabólica entre o músculo e o fígado. Mas o lactato também pode ser utilizado lá no nosso encéfalo, né? Então, o lactato, quando ele vai pela corrente sanguínea, os nossos astrócitos utilizam esse lactato para a fonte de energia, para esse suprimento energético, mas também parte desse lactato pode ser ainda utilizado pelos nossos neurônios, em menor proporção, mas aqui o que nos interessa é que essa cooperação que acontece aqui entre os astrócitos e os neurônios, para quê? Para nos manter com energia o suficiente para aguentar, por exemplo, o exercício físico. Então, quando nós estamos em estado basal, em cerca de 7%, o lactato é responsável por cerca de 7% da nossa necessidade energética cerebral. Mas quando nós estamos em exercício físico, pode ser utilizado até 25% desse lactato aqui para nos manter, digamos, durante o exercício e a nossa atividade cerebral. Aí aqui, esse estudo aqui, então, eles fizeram uma hipoglicemia induzida com insulina, né? Então fizeram aplicaram insulina e induziram essa hipoglicemia. E aí o que eles observaram, né? O que nos interessa é esse gráfico aqui, né? Que a atividade cerebral, ela continuou ativa com a infusão de lactato. Então, quando não se teve mais suprimento de glicose para nos gerar energia, que está aqui ao longo de 240 minutos, a atividade neuronal se manteve. Por quê? Porque o lactato foi utilizado como fonte primária de energia para nós ter um problema maior, a gente nos manter vivo nesse caso, né? Bom, e o lactato, assim como a irisina, ele também aumenta a expressão e a síntese de BDNF, que vai nos levar, então, à neuroplasticidade. Então, quando o lactato nos nossos neurônios, ele atravessa pelos receptores monocarboxilatos, ele ativa a via, novamente, da PGC1-alfa. E essa PGC1-alfa, como eu falei antes, cliva uma outra proteína que vai liberar a irisina e que vai aumentar o BDNF. Então, a irisina por si só aumenta o BDNF, mas o lactato, digamos que de forma indireta e por essa rota bioquímica, também libera a irisina, principalmente aqui no sistema neuronal, né? Vale salientar aqui a importância que apenas os neurônios glutamatérgicos têm a capacidade de sintetizar BDNF. Então, o sistema de glutamato sintetiza BDNF e o sistema GABAérgico utiliza, né, esse BDNF para sobrevivência e sinaptogênese. Então, ele não produz, ele só utiliza o BDNF que é produzido pelo sistema glutamatérgico. Aí aqui eu trouxe outro estudo, né, porque o lactato aqui, eu mencionei que ele atravessa aqui pelos seus transportadores MCTs, mas nós temos um receptor aqui chamado de HCK, ou GPR81, que através desse receptor, o lactato, através de várias reações bioquímicas, né, ativa a angiogênese, né? E aí nós temos um fator importante aqui, que é o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. O que eles fizeram nesse estudo? Eles analisaram a análise do hipocampo em animais, né? E o que eles viram nessa análise do hipocampo? Que o exercício físico aumentou a expressão dos níveis de VEG, vou chamar de VEG aqui, tá? Para não falar VEGF. O VEG, e quando eles fizeram a deleção desse receptor, eles não obtiveram nenhum benefício do exercício e nem do lactato. Então, o que isso nos mostra, né? Que o exercício físico e que esse receptor é importantíssimo para elevar os níveis de VEG e que, cronicamente, vai nos promover uma adaptação fisiológica, né, que a gente quer, que é a angiogênese, né? Novos vasos capilares. Então, a gente pode concluir que isso tem impacto cognitivo, melhorando o desempenho cognitivo, proteção contra o declínio relacionado à idade, e aí eu trago aqui novamente esse papel protetor para as doenças aqui neurodegenerativas.
Bom, até agora a gente falou do BDNF, dos fatores neurotróficos, do BDNF, que é um fator neurotrófico, né, da irisina e do lactato. A gente vai entrar um pouquinho sobre os neurotransmissores, né, e o do exercício físico libera serotonina, dopamina e noradrenalina. Esse estudo aqui nos mostra, tá, tanto esse quanto esse, que o exercício de resistência e o exercício de maratona e o treinamento militar eleva os níveis de triptofano livre no sangue. O que isso nos significa, né? Se a gente for voltar às aulas anteriores, né, o triptofano é um aminoácido essencial e ele é o aminoácido que vai fazer a síntese da serotonina, né, o precursor da serotonina. Então, se o triptofano está livre no sangue, ele atravessa a barreira hematoencefálica através do seu transportador, então ele vai conseguir promover a maior síntese de serotonina. O que eu quero mostrar aqui também que é interessante, que além do aumento do triptofano, observaram a diminuição dos BCAAs, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, como por exemplo a leucina, isoleucina e valina. E por que isso aqui é interessante mostrar? Porque o triptofano, quando ele atravessa a barreira hematoencefálica pelos seus transportadores, ele compete com alguns aminoácidos menores. Então, e esses aminoácidos menores são os BCAAs são menores. Então, se os BCAAs agora estão diminuídos no sangue, o triptofano fica mais livre para passar pela barreira hematoencefálica e fazer a síntese da serotonina. E a serotonina é importante, então, para atenuar a formação de memórias relacionadas ao medo. Além da serotonina, nós temos um outro neurotransmissor, que é a dopamina, né? E aqui ficou um pouco pequeno, não tinha outra imagem, tá, gente? Mas só para mostrar aqui para vocês que a dopamina também aumenta os seus níveis durante o exercício físico, e isso se dá pelo incremento de uma enzima importante, que é a tirosina hidroxilase. E essa enzima é uma das enzimas responsáveis também para fazer as reações químicas para a síntese de dopamina. Então, o exercício físico eleva também os níveis de dopamina. Aí eu trago esse estudo aqui, tá de 1995, esse estudo, onde o que? Vou mostrar aqui pelo gráfico. Eles fizeram 20 minutos de exercício, né? E como aqui está o nível basal, tá 100%, e durante os 20 minutos de exercício, nós podemos observar o aumento dos 3 neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e serotonina, durante Só que, o que é interessante mostrar aqui? Que o nível de serotonina e noradrenalina se deu durante o exercício físico. O nível máximo, durante os 20 minutos de exercício, se teve o nível máximo de serotonina e noradrenalina durante, por exemplo, a corrida. Já o nível máximo de dopamina se deu 20 minutos após a corrida. Então, se a gente for ver 20 minutos após a corrida, aqui no tempo 40, se teve o nível máximo de dopamina, que é um pouquinho maior do que aqui, ó, dá pra ver, o preto aqui, né? Mas, olhando o gráfico como um todo, a gente pode observar que ao longo de 60 e 80 minutos, se nós formos traçar o 100%, né, o nível basal, todos os neurotransmissores ainda estão elevados pós 80 minutos de exercício físico. Bom, a gente falou sobre a irisina, o lactato, o fator neurotrófico e sobre neurotransmissores. Aí agora eu quero trazer um pouquinho para vocês que o exercício físico ele também integra com o nosso sistema nervoso central, né, com o nosso cérebro, indiretamente através dos outros órgãos, como eu falei lá no início, né, que ele é sistêmico. Então, o exercício físico ele tem função no fígado, tem função na regulação do nosso apetite, na inflamação e na dor e também na nossa microbiota intestinal. O exercício físico, como efeito anti-inflamatório, ele libera a interleucina 6, né, que é um agente inflamatório, mas também é um agente anti-inflamatório. Nas patologias, a interleucina 6, ele é um pró-inflamatório, mas no exercício físico, de forma fisiológica, ele atua como um anti-inflamatório, porque ele também vai ativar a interleucina 10, que é uma miocina que tem efeito anti-inflamatório, e vai fazer com que ocorra, então, a menor expressão do TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral, que é um agente pró-inflamatório que nós não queremos. Então, só para mostrar aqui o gráfico, durante o exercício físico, nós temos o aumento da interleucina 6, que vai decair
ao longo do tempo e vai ter um aumento, então, da miocina, que tem efeito anti-inflamatório, que é a interleucina 10, e vai decair aqui o TNF. Bom, mas ele também está regulado na transmissão da dor, né? A gente falou muito do BDNF, essa área de dor, né, em questão de dor não é muito a minha área, mas eu achei interessante para enfatizar aqui, e vai ser a palestra depois, né, também sobre neurobiologia da dor, vai ter uma palestra sobre isso. Mas o exercício físico no nosso cérebro, a gente quer os níveis altos de BDNF, né? Só que o que ele faz? Ele faz duas coisas bonitas. No nosso cérebro, ele eleva os níveis de BDNF, mas no nosso glândula da raiz dorsal, na medula espinal, ele reduz a superexpressão do BDNF, e que o BDNF está envolvido na transmissão da dor. Então, quando a gente diminui essa superexpressão, por exemplo, a pessoa diminuiria os níveis de dor. Integrando o exercício, o eixo fígado e cérebro, né? Quando a gente está fazendo exercício físico, como eu falei, ele atua no nosso fígado, e o nosso fígado ele pode liberar um corpo cetônico importante chamado de beta-hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato ele pode ser utilizado como fonte de energia, principalmente aqui no nosso encéfalo. E esse beta-hidroxibutirato, além disso, ele inibe a excitotoxicidade, né, na parte do glutamato, ele tem uma parte das mitocôndrias, né, estudos já mostram essa parte de fazer a biogênese mitocondrial, reduz a inflamação. E aí o que fizeram, né? Eles fizeram um estudo onde eles administraram diretamente esse beta-hidroxibutirato em neurônios in vitro, e realmente essa administração direta demonstrou aumentar a expressão dos níveis de BDNF. Voltando para essa figura anterior, então, além do beta-hidroxibutirato, quando a gente faz exercício físico, né, o exercício físico libera a irisina, mas essa irisina também pode ter uma função lá no fígado que não se sabe ainda, né, como que ela faz essa mediação a nível molecular, mas ocorrem os mecanismos que esse fígado ele libera uma enzima chamada GLPD1, que é uma fosfolipase específica, que vai fazer com que ocorra redução do acúmulo de proteínas tóxicas, né? Como, por exemplo, nas proteínas que a gente tem da doença de Alzheimer e da doença de Parkinson, né? E aí, resultando o quê? Na neuroproteção. Tá todo mundo comigo, gente? Sim? Tá batendo sono pós-almoço? Daqui a pouquinho nós vamos acordar. E em relação ao eixo intestino-cérebro, né? Foi falado ontem, né, da importância da microbiota em relação à neuroinflamação, mas o exercício físico, ele modifica a diversidade dessas bactérias, né? E modificando a diversidade dessas bactérias e melhorando as cepas dessas bactérias, essas bactérias, através do seu metabolismo, libera ácidos graxos de cadeia livre. E esses ácidos graxos de cadeia livre, por si só, eles diminuem a permeabilidade intestinal, que faria com que ocorresse, então, a liberação de lipopolissacarídeos, que é uma molécula inflamatória, para essa molécula não chegar até o nosso sistema, nosso cérebro, por exemplo, né? Então, o exercício físico, de forma indireta, pela nossa microbiota, melhora a cognição através dessa microbiota intestinal. Bom, esse estudo aqui de 2024, só um pouquinho, esse estudo aqui de 2024 mostra, então, que o exercício físico, ele melhora e ele modifica a cepa microbiana, né? Melhorando essas cepas, que vão fazer com que ocorra, então, a produção de ácidos graxos livres, melhorando, então, a integridade da nossa barreira intestinal e diminuindo a inflamação. Esse exercício aqui é de 2021, tá? Aquele ali foi de 2024 e esse aqui de 2021. Esse aqui de 2021 nos mostrou que o exercício cardiorrespiratório, quanto maior a intensidade do exercício, maior a diversidade dessas bactérias. E como a gente viu agora, né, pela aquela explicação, que a gente quer essa diversidade bacteriana para produzir
melhores cepas, né, melhores cepas bacterianas para produzir esses ácidos graxos de cadeia curta que vão diminuir então essa neuroinflamação, mas vale salientar aqui também que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles participam do metabolismo energético e da modulação da inflamação. Bom, e o exercício físico e o apetite, né? Tem algumas evidências mostrando que exercícios de alta intensidade comparados com exercícios de menor intensidade diminuem os níveis de grelina. E já foi dito, acho que nas palestras anteriores também, né, que em relação ao apetite, a grelina é o hormônio da fome. Então, exercício físico intenso, mais ou menos acima de 75% do VO2 máximo, diminui essa grelina, e o que nos faz, então, até mesmo reduzir a ingestão energética, né? Os mecanismos potenciais desse estudo são esses 3 mecanismos, né, em relação à inibição da produção de grelina nas células gástricas, modulação de neuropeptídeos hipotalâmicos e inibição da sinalização da grelina no hipocampo. Mas acho que não é o escopo daqui de hoje, né? O que a gente precisa entender é que se nós fizermos exercício físico intenso, nós vamos ter essa grelina reduzida, o que a gente vai diminuir essa ingestão energética. Ainda assim, como nós vamos estar em exercício e a gente vai ter a diminuição dessa grelina, nós vamos ter também uma diminuição da motilidade gástrica. Por quê? Porque o nosso sangue está na periferia, né, para manter essa nossa contração muscular durante o exercício físico. Então, essa diminuição da motilidade gástrica, esse trânsito mais lento, pode favorecer o aumento de uma molécula chamada GLP-1, e esse GLP-1, então, ele vai atuar, né, lá no nosso cérebro, né, reduzindo o apetite, né? Então, ele vai interagir com os neurônios do nosso núcleo arqueado. Estou conseguindo convencer que a gente tem que fazer exercício? Bom, aí eu trouxe aqui também um outro artigo, que é uma trend, na verdade, de endocrinologia e metabolismo. Esse artigo de janeiro de 2026, eu achei bem interessante. Não se está muito elucidado ainda, então precisa de muito estudo para isso, né? Mas o poder do lactato, né? Como eu falei do lactato, e também é um dos meus estudos, eu vou falar um pouquinho mais depois, que esse lactato nos macrófagos e nas células epiteliais, através dessa enzima aqui, que eu não sei, infelizmente, o nome, tá, gente? Eu não me lembro o nome dela, da CNPD2. Ela faz o quê? Uma reação química de adição, que a gente se fala, né? Quimicamente falando, é uma reação de adição. Então, ele pega o lactato, junta com a fenilalanina, aí tem essa enzima participante da via, formando uma nova molécula, que é essa molécula aqui mostrada, a lactoil-fenilalanina. E essa molécula aqui, sim, agora teria poder lá no nosso cérebro, por exemplo, para reduzir a ingestão calórica e reduzir o nosso apetite. Então, como vocês podem ver, ó, a via, ela é hipotética, tá? Ela é hipotética, por isso que ela está sublinhada. E, não, só para título de curiosidade, né? Aqui, a metformina, nesse caso, ela já tem esse mecanismo bem elucidado para essa mesma molécula. Bom, nós falamos aqui, então, diversas funções do exercício físico, já tô acabando, do exercício físico, né? Então, a gente falou sobre neurogênese, angiogênese, ansiedade, melhora da cognição e memória, função mitocondrial, ansiedade, depressão, anti-inflamatório e apetite, assim como as meninas falaram ontem também da questão da menopausa, né? Então, nós trazemos o exercício para várias fisiopatologias, endometriose, ovário policístico, né? Tudo isso está envolvido no exercício físico. Como nós temos 5 minutos, vai dar tempo para eu fazer, a gente vai fazer uma didática agora de vivo ou morto, né? Vocês não estavam pensando que iam ficar parados numa palestra de exercício físico, né? Então, eu peço a colaboração de todos para a gente fazer uma brincadeira rapidinha, porque depois vai ter uma explicação sobre isso. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está no online também, viu, gente? O pessoal que está no online levanta em casa e faz. No meu comando, vocês já brincaram de vivo ou morto, né? Vivo em pé, morto, sentado, só que não, vocês vão agachar. Exato, vocês vão agachar. Então, prestem atenção no meu comando, tá? Vivo, morto.
Ela tá fora, já perdeu. Vivo, morto, morto, morto. Esse agachamento de vocês tá coisa mais linda. Morto, morto, vivo. Vivo, morto, morto, vivo. Aê! Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Acelera aí, gente. Vivo, morto, vivo, 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 morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Não, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Por exemplo, agora vocês fizeram, né? De acordo com a palestra, né? O que a gente falou aqui hoje, o que começou a acontecer no corpo de vocês? O que vocês sentiram primeiramente quando a gente começou a fazer? O joelho tá tirando as dorzinhas no joelho. Aumentou o nosso débito cardíaco, né? Então a gente ativou o sistema nervoso simpático para nos liberar adrenalina, para bombear sangue para nossa periferia. Então aí nós já começamos a ter uma liberação de noradrenalina, que foi o que nós fizemos agora, e também teve outras coisas que na verdade eu já ia dar um spoiler. Espera aí. Eu tenho 3 perguntas para fazer, né? Quais são os 3 neurotransmissores liberados pelo exercício físico? Uma eu já dei spoiler, que foi a noradrenalina. Os outros 2, quais são? Tá, pode vir aqui na frente, por favor. Vai ganhar prêmio pela pergunta. Pode vir aqui na frente. Segunda pergunta. Qual tipo de exercício aumenta o BDNF? Exercício aeróbico, de força ou os 2? E quem respondeu primeiro foi uma lá do fundo, que ela falou primeiro os 2. Ele falou antes do fundo, André, que falou. Falou antes? Então pode vir que vai ganhar. Vai ganhar prêmio. E a terceira, qual molécula pode ser utilizada pelo nosso cérebro para subir a demanda energética durante o exercício físico?